Então, vamos lá, gravando. Bom dia a todos. Estamos iniciando o primeiro encontro do quarto bimestre. Nesse primeiro encontro, eu vou esclarecer algumas coisas sobre como vai ser o quarto bimestre. E depois a gente vai, então, para a nossa aula do dia. Bom, esse quarto bimestre, ele começou no dia 19 de outubro. E as aulas do Centro de Mídia, se vocês estiverem assistindo, vocês vão perceber que são aulas voltadas para recuperação e aprofundamento de todos os temas que foram selecionados pela Secretaria do Estado como temas essenciais para vocês, alunos de todas as séries aí do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nessas aulas, tem assuntos do primeiro bimestre, tem assuntos do segundo bimestre, tem assuntos do terceiro bimestre, e quando finalizar essa parte de recuperação e aprofundamento, aí então as aulas do Centro de Mídias vão voltar a ser referentes aos temas e assuntos do quarto bimestre. Então, a gente tem um currículo oficial do Estado, que é tudo que a gente tem que ensinar para vocês. Nesse currículo oficial tem separado o que é do primeiro, o que é do segundo, o que é do terceiro e o que é do quarto bimestre. Nesse primeiro momento está sendo feito uma recuperação de todos os temas importantes desde o primeiro bimestre. Quando terminar essa recuperação, vai então começar os temas referentes ao quarto bimestre, que para vocês são temas novos, que vocês não viram ainda, tá? Então é assim que as aulas do Centro de Mídias estão programadas. E é assim que a aula aqui no Teams da professora Camila vai acontecer. Então, hoje, na nossa aula, a gente vai revisitar um tema que vocês aprenderam lá no primeiro bimestre, que é a propagação de calor. E como que vai funcionar as atividades da escola? Nesse quarto bimestre, vocês vão receber só 2 formulários, que vão ser formulários mensais, por mês. Vão receber um amanhã, dia 29, a partir das 5 da tarde. Esse formulário vai estar disponível no site lá da escola. O coordenador vai avisar vocês quando ele terminar de finalizar a postagem das atividades. E vocês vão receber atividades de todas as matérias nesse formulário. E são atividades de recuperação e aprofundamento. Então, são muitas atividades, porque é muito assunto para poder recuperar e para poder aprofundar. Por isso, a gente está dando aí o prazo de 1 mês para vocês fazerem de todas as matérias. Vai terminando, vai enviando para o professor, e assim vai fazendo de outra matéria, e vai enviando, até terminar todas as matérias que vocês receberem. Esse formulário, ele vai valer como nota para o quarto bimestre, e vai valer como uma recuperação para aqueles alunos que não fizeram e enviaram as atividades do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre. Então, ele é um formulário 2 em 1. Ele vai ter uma nota do quarto bimestre e vai recuperar a nota dos alunos que estiverem precisando, porque foram mal nos bimestres anteriores. Então, vocês vão ter aí 1 mês para realizar. E lá em novembro, meados de novembro, no meio de novembro, lá pelo dia 16, nessa semana, vocês vão estar recebendo o segundo e último formulário do quarto bimestre. Nesse último formulário do quarto bimestre, vão ser só sobre os temas do quarto bimestre de todas as matérias. Aí não vai ser uma recuperação, e nem uma revisão, e nem um aprofundamento. Vão ser sobre os temas novos. Temas esses que vocês vão aprender nesse último bimestre. Então, 2 formulários. O primeiro é 2 em 1. Vale para recuperar a nota e para ter a primeira nota do quarto bimestre. E o segundo formulário vai valer para ter a nota do quarto bimestre. Somente isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Não? Todo mundo entendeu como que vai ser o quarto bimestre? Todo mundo entendeu que todo mundo tem que fazer esses 2 formulários, quem está e quem não está de recuperação. Oi. Aqui no grupo falou que a diretora Edicéia, ela mandou uma foto de que os alunos que ficou de recuperação.
Aí, esses que ficaram, vai ter que ir para a escola? Sim, vão ter que ir para a escola. Esses alunos que a diretora colocou na lista estão em busca ativa. Alunos que não estão fazendo as atividades online. Esses alunos vão ser convocados a retornar à escola a partir do dia 3 de novembro para fazer as atividades na escola. Ah, tá bom. Tá bom? Quem não foi convocado, continua em casa, fazendo em casa. Quem foi convocado, vai fazer na escola. Oi. As lições essa semana vai vir como estava vindo, tipo 5 lições, depois mais 5? Não, já falei como que vai ser. Vão ser 2 formulários no bimestre. Nesses 2 formulários são mensais. Você vai receber de todas as matérias, tá? Então, amanhã vai receber todas as matérias. Vocês vão ver que tem um monte. De ciências tem um monte de atividades para fazer, tá? Um monte que eu tô falando é mais de 30, tá? É um monte. Porque é um mês para fazer. Então, vocês vão receber um monte de atividade de todas as matérias, tá? Se eu quiser, eu posso acabar tudo num dia? Ah, se você conseguir, pode, mas lembra, tem que tirar uma boa nota, tem que revisar antes de preencher, porque muita coisa você não vai lembrar e não vai conseguir fazer. Então, não é para fazer de qualquer jeito, é para fazer direito. A diretora acabou de mandar os alunos. Mandou no 7º B? Ela acabou de mandar. Mandou mesmo, acabei de ver aqui. Ufa, meu nome não tá. Ah lá. Então, o 7º B é Ellen, o Gabriel. Como que é o outro Gabriel? O Isaac, a Júlia Rawane, o Kelvin Oliveira, o Leonardo, o Matheus Henrique, o Rian e o Robson. Nossa, o Robson. Então esses são os alunos aí do 7º B. Bom, alguma pergunta a mais vocês têm para fazer? Não? Ok, então eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Essas primeiras aulas que a gente vai estar fazendo aqui no Teams, são aulas que a gente vai estar revisando os assuntos lá referentes aos bimestres anteriores, porque vão cair no formulário que vocês vão receber aí desse 4º bimestre, a partir de amanhã. Então, as aulas são um pouco mais curtas, tá bom? Não vai ser uma aula aí de 1 hora. A hora que a gente acabar, acabou e encerrou. Então, vamos lá para o compartilhamento de tela. Professor. Só um minutinho, Gabriel. Fale, querido. A Letícia não tá conseguindo entrar. Não tenho como fazer. Depois ela vê a gravação que eu vou mandar no grupo. Avisa ela aí que depois eu mando a gravação no grupo e ela assiste. Não tem problema, tá bom? Bom, estão vendo aí na tela de vocês um mergulhador? Sim. Ok. Muito bem. O primeiro tema, então, que está sendo revisto e foi revisto na semana passada lá nas aulas do Centro de Mídias, foi as propagações de calor, as formas de propagação de calor, né? E, além disso, as aplicações no cotidiano, no dia a dia. Vocês se lembram das 3 formas de propagação de calor que nós estudamos? Quem se lembra das 3? Como é o nome? Eu. Fale. Convecção térmica. Condução térmica e esqueci a outra. Alguém lembra para ajudar? Irradiação? Muito bem, irradiação, muito bem. Então, condução, convecção e radiação, certo? São essas 3 formas de propagação de calor. Antes de a gente começar a falar sobre elas, a gente tem que lembrar e recordar o que são materiais condutores e o que são materiais isolantes térmicos. Olha aqui a setinha e essa tabelinha com alguns materiais. Todo material que é um bom condutor térmico é aquele material que armazena muita quantidade de calor no seu interior. Então, se eu olhar aqui, o primeiro material é o alumínio. Olha a quantidade de calor que ele consegue armazenar. 210, calorias, quilowatts aí de calor, ele consegue armazenar. Depois a gente tem o aço, o tijolo,
a água, a lã, a espuma e o ar, tá? Então, eu posso dizer que o ar não é um bom condutor de calor. Ele seria aí um material que não conduz muito bem o calor, porque ele não consegue armazenar no seu interior. Se a gente pensar na água, né, vamos pensar na água aí de uma piscina. Geralmente a água da piscina, ela começa a ficar quentinha no final do dia, quando ela já absorveu muita radiação do sol, muito calor do sol, e esse calor ficou armazenado lá dentro da água. E aí, no final do dia, essa água está quentinha. Quando o sol vai embora, a água da piscina ela começa a resfriar, porque ela não tem mais calor para armazenar. Então, ela começa a perder a temperatura. Então, se ela perde temperatura, significa que ela não é um bom condutor de calor. Então, se eu comparar aqui, quem é o melhor condutor de calor? É a água ou o ar? Ah, o ar. O ar, ele armazena melhor o calor do que a água? Não, água. A água, né? Então, olha aqui na tabelinha, né? Olha o valor aí do calor armazenado pela água. Desliga o áudio, por favor, aí para não dar eco. E o calor armazenado pelo ar, né? É muito menor. Então, aqui para a gente conhecer os materiais que são bons condutores. Então, os metais são bons condutores de calor, tá? Todos os metais. E se você estivesse participando do MasterChef e tivesse que ir lá cozinhar, que tipo de colher você usaria lá no MasterChef? Eu E por usaria quê? de madeira. Por quê? Porque, tipo, você deixa assim ela dentro da panela, a de metal, ela Deixa, ó, só o Gabriel com o áudio ligado. Isso, quando daí outra pessoa for falar, ela liga o áudio, tá? E o Gabriel desliga o dele, senão começa a dar eco. Então, o Gabriel usaria a colher de pau. Por quê, Gabriel? porque a de metal, se você deixa ela dentro da panela, ela puxa quente. Ela faz o quê? Ela fica quente, Isso, por que que ela fica quente? porque ela puxa ela puxa o calor, né? Isso, ela é um bom condutor de calor, né? O metal, ele conduz muito bem o calor. Então, ela esquenta muito mais rápido do que a colher de pau. Não que a colher de pau não vai esquentar. Ela vai esquentar, mas ela não vai queimar sua mão. Né? Então, aonde eu teria que usar luva? Em qual das duas colheres? Na de pau ou na de madeira? Hein, pessoal? Onde eu usaria esta Lá de metal? na de metal, né? Para evitar aí de queimar a minha mão. Muito bem. Bom, e o que que é calor, então, né? Vamos recordar aí o conceito de calor. Então, o calor ele pode ser transmitido de um corpo para outro, de um objeto para outro, ou de um sistema para outro, através de três processos que vocês já falaram: a condução, a convecção e a irradiação. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles no nosso dia a dia, aonde a gente encontra essas formas de propagação de calor. Bom, aqui eu tenho um muro, né, uma parede, o chão, e aqui grudadinho nessa parede, nesse muro, eu tenho um aquecedor, que também pode ser chamado de radiador. Então, qual é a ideia do aquecedor? A ideia do aquecedor é ele tirar todo o ar do ambiente e esquentar esse ar e devolver ele quente. E aí a gente tem que lembrar que o ar quente, ele é menos denso que o ar frio. Então ele sobe, porque a densidade dele é menor. Então se a densidade é menor, é como se ele fosse mais leve. Então ele flutua. Então ele sobe para o ar e esquenta todo o ar superior. E aí esse ar quente, quando ele começa a ser resfriado, começa a esfriar, ele vai ficar mais denso e ele vai descer e afundar sobre o ambiente. Então, a gente sempre vai encontrar ar mais frio perto do chão e ar mais quente perto do teto.
Porque a tendência do ar é circular, é promover uma corrente de convecção. Então, a convecção é isso, é quando o ar quente sobe, resfria e desce como ar frio. E aí, novamente, ele entra no aquecedor, aquece, sai como ar quente, fica na superfície do espaço, começa a resfriar, volta, fica mais denso, desce próximo ao chão, entra no aquecedor. Então, isso vai sendo uma corrente sem fim, até que esse aquecedor seja desligado e aí eu não precise mais aquecer o ar. Se tiver uma pessoa aqui na frente desse aquecedor, essa pessoa vai receber esse ar quente por radiação, né? Ela vai sentir esse ar quente perto dela. É que nem se eu tivesse uma fogueira, uma lareira com fogo ligado e eu ficar na frente. Eu vou começar a esquentar porque eu estou recebendo esse ar quente por radiação. E condução é outra forma de propagação de calor que esquenta o material sólido. Então, a condução aqui, ela está esquentando aonde? A parede do aquecedor, né? A lateral do equipamento do aquecedor. Então, toda essa lateral está sendo aquecida devagarzinho, de acordo com o ar quente que vai sendo liberado pelo aparelho. Então, nesse exemplo, eu tenho as 3 formas de propagação de calor. É por isso que o chão, ele é gelado, né? A mãe às vezes fala, põe o chinelo, vai ficar resfriado, o chão tá gelado. Por que que esse chão tá sempre gelado? Porque o ar frio sempre tá no chão. E o ar quente sempre tá na superfície do ambiente, sempre tá acima. Aqui um outro exemplo, olha a geladeira, né? Numa geladeira, a forma de resfriamento é por correntes de convecção. Então, eu tenho aqui na geladeira o ar frio que sai do congelador e desce, e resfria e ajuda a resfriar toda a parte de baixo da geladeira. Por isso que os alimentos que estragam muito fácil, a gente tem que sempre colocar na prateleira superior da geladeira. Então, a gente coloca Danone, a gente coloca requeijão, queijo. Então, tudo que estraga muito rápido fica na parte superior, porque ela é mais fria, tá? E conforme aí a gente vai passando para as outras partes, né, a gente pode ir colocando os outros produtos que aí aguentam, que aguentam mais tempo. Nesse caso dessa geladeira, é uma geladeira comum, onde o refrigerador está em cima. Então, o ar frio ele vai descendo e resfriando todos os alimentos. E o ar quente vai subindo para ser resfriado de novo pela geladeira. Se fosse aquela geladeira inverter, né, aquelas mais chique, o refrigerador fica embaixo, né, fica perto do chão. Essas geladeiras, elas gastam muito mais energia do que essas que têm o refrigerador em cima. Por quê? Porque elas têm que fazer muito mais força para o ar frio sair daqui de baixo e conseguir subir para ajudar a resfriar todos os alimentos da parte superior da geladeira. Vejam só, né? Às vezes a gente, vou comprar aquela geladeira porque ela é mais bonita, nananã, mas será que ela funciona adequadamente? Né? Então, às vezes é melhor a gente optar pelo que a gente já tem e não ir muito por essas questões de estética e que não traz muita aí qualidade no seu efeito. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Tá. Aqui vocês estão vendo aí uma panela, né, que tem um líquido no interior, uma água ou qualquer outra coisa. Essa panela está sendo aquecida no fogão e aqui dentro a gente vê novamente a forma de propagação de calor, né, onde o ar quente sobe e o ar frio desce, né, sempre nessa sequência. Olha a setinha, o ar quente é o vermelho, o ar frio ele é o azul, formando uma corrente. Como é que chama essa forma de propagação de calor que forma a corrente? Convecção? Convecção, muito bem. Então, aqui eu tenho uma corrente de convecção. Então, a água ela está sendo aquecida por essa forma de propagação de calor chamada convecção.
Aqui eu tenho o fogo, né? E uma pessoa segurando um bastão de metal, né? Um bastão de ferro, de alumínio, de cobre, qualquer metal. E eu consigo perceber, ou podia ser uma colher também aí de metal, como o Gabriel falou lá no início, né? Começo a perceber que se eu ficar muito tempo segurando essa haste, essa colher ou esse bastão no fogo, a minha mão vai esquentar. E vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir segurar e eu vou ter que soltar. Ou eu vou ter que usar uma luva para proteger a minha mão da queimadura. Então, aqui eu consigo ver que todo o material ele é formado por moléculas, moléculas chamadas de átomos, né? E essas moléculas, conforme elas vão ficando quentes, elas vão ganhando energia e vão transferindo essas energias para as moléculas vizinhas, até essa energia, que é a energia na forma de calor, chegar até a mão e aí fornecer calor para a mão e a mão acabar queimando. Aqui embaixo eu consigo ver essas bolinhas, que são os átomos da matéria, né? Todo objeto é feito por átomo, né? Então toda a matéria tem átomo e os átomos têm energia. Os átomos ganham energia quando eles são aquecidos. Então aqui no aquecimento, aqui está o contrário, o fogo está desse lado, né? As bolinhas cheias de energia vão transferindo essa agitação, essa energia para os átomos vizinhos, até outra extremidade, essa energia térmica, né? Esse calor. Como é que chama essa forma de propagação de calor, onde uma molécula transfere energia para a molécula vizinha até atingir todo o material? Condução. Condução, muito bem. Aqui tem um outro exemplo, olha só, que é uma estufa, né? Aqui eu posso ter, então, o plantio de hortaliças, legumes, verduras, posso ter também o plantio de flores, né? Então, uma estufa que pode ser uma estufa de alimentos ou uma estufa aí de plantas ornamentais, e ela é toda feita de vidro. Lembra que o vidro ela é transparente, então a radiação do sol consegue atravessar esse vidro. Então, aqui eu tenho as ondas do sol, né, a radiação solar, que são chamadas de ondas curtas. Essas ondas curtas, elas aquecem todo o interior da estufa, aquecem o chão dessa estufa. E esse ar quente, lembra que ele é menos denso, então ele sobe, né, e consegue aquecer todo o interior dessa estufa. Então, esse ar quente sobe, bate no vidro e desce novamente como ar frio. Aí ele esquenta de novo pela radiação do sol, sobe novamente como forma de calor, aquecendo todas as plantinhas da estufa. A estufa serve para acelerar o processo de plantio, cultivo, né? Então, numa estufa, eu consigo ter um crescimento muito mais rápido dos vegetais que estão ali dentro. Só que esse ar aquecido, além de ficar preso, ele também pode escapar da estufa se ele tiver como ondas longas de calor. Então, se ele for um ar que tem uma radiação longa, ele pode escapar da estufa, mas a maioria deles fica aprisionado para poder aquecer o interior da estufa. Como é que chama a forma de propagação de calor que é transmitida pela radiação solar? Irradiação. Isso, olha o nome, radiação solar, irradiação, né? Então são bem parecidos. E aqui dentro dessa estufa eu também tenho aquela outra forma de propagação de calor, que é aquela forma de corrente, onde o ar quente desce, né? Na verdade, desculpa, o ar quente sobe, o ar frio desce, formando uma corrente. Como chama essa forma de propagação? Convecção. Convecção, muito bem. Aqui eu tenho um exemplo de um ferro de passar roupa. Né? Para a gente saber se o ferro está quente, a gente aproxima a mão da chapa do ferro. E aí a gente consegue sentir a temperatura, né? Nossa, minha mão está esquentando, então significa que o ferro está quente. Então, essa forma de propagação de calor, né? De a gente aproximar de algo que transmita calor, é chamado de radiação, ocorre pelo ar e também pode acontecer conforme está aqui mostrando na figura, tá? Então, a mão recebe calor do ar que está sendo liberado pela chapa do ferro.
Aqui eu tenho o ar-condicionado. Olha aqui o ar-condicionado. Lembra que o ar-condicionado, eu nunca posso pôr ele no chão. Ele tem que sempre ser instalado no alto da parede. Porque o ar frio, ele é mais denso que o ar quente. Então, o ar frio tem que descer para resfriar todo o ambiente. Se eu colocar o ar-condicionado no chão, o ar frio vai ficar no chão. E a parte superior do quarto, da sala, onde eu estiver, vai estar quente. Então, o ar não vai estar funcionando como deveria estar. É lógico que a gente tem aqueles ar-condicionados que são de rodinhas, porque são portáteis. Então, esses portáteis não tem o que fazer, ele vai ficar perto do chão mesmo, porque eu vou arrastar ele de um lugar para outro. Agora, os ar-condicionados fixos têm que ser instalado no alto, para que o ar frio possa descer, porque ele é muito denso. Então, ele tem que descer para resfriar. Então, o ar-condicionado, ele retira o ar do ambiente. Que ar é esse? O ar quente. Então, o ar quente, ele sobe, entra no ar-condicionado, é resfriado pelo ar-condicionado e desce frio para refrigerar o ambiente. Então, lembra, ó, formou uma corrente. Como é que chama esse processo de propagação? Convecção. Convecção, muito bem. Aqui tem um experimento, olha só esse experimento. O experimento foi colocado em um aquário, né? Água normal, transparente, e em 2 recipientes foi colocado água com corante. A água com corante azul é uma água fria, gelada. E a água com corante vermelho é uma água quente, né? Que foi fervida. E foi então jogado essas 2 garrafinhas abertas dentro desse aquário com água em temperatura ambiente. Olha o que aconteceu. A água que era fria, que saiu do refrigerador, o potinho, olha só, fica de ponta cabeça e ele solta a água fria e ela fica toda no fundo do recipiente. E a água que é quente, o potinho libera e essa água vai toda para cima. Ela não desce. É lógico que ela vai descer um pouco depois que ela esfriar, tá? Mas enquanto ela tá quente, ela tá subindo. E a água fria tá descendo. Lembra? Formou uma corrente. O que é frio desce, o que é quente sobe. Nome da forma de propagação de calor? Convecção. Convecção. Vai guardando aí, tá? A gente vai falar bastante, porque tem que associar esses processos com o que a gente tem no nosso dia a dia. Olha aqui as 3 formas de propagação de calor que eu posso ter em um só. Então, se eu pegar uma panela de metal, colocar essa panela no fogo, no fogão, eu vou sentir que o cabo da panela esquenta, e ele esquenta por condução, que é uma forma de propagação de calor. A água que está lá dentro e que começa a ferver, ela ferve por condução. E as pessoas que estão próximas desse fogão conseguem sentir essa alta temperatura vinda desse fogo por radiação. Radiação ou irradiação é a mesma coisa, tá bom? Aqui de novo, ó, as 3 formas de propagação de calor. Agora a gente vê aqui um tipo de lareira, tá? Essa lareira aqui, ela é uma lareira que ela tem madeira aqui no interior e ela tem também um equipamento aqui que ajuda na combustão, que é um equipamento elétrico, né? E que esquenta uma chapa metálica. Então ele vai impulsionar o processo da lareira. Tá? Essa chapa metálica também tem aqui no fundo, ó, são canos, tá? Isso aqui é encontrado mais em casas aí fora do Brasil, onde a temperatura é muito baixa, tipo na Irlanda, na Islândia, nesses países que a maior parte do ano é muito frio. Então, aqui a pessoa recebe calor por radiação, né? Eu tenho aqui a propagação de calor por condução. Por que condução? Porque aqui a gente tem o calor aquecendo a madeira, né? Cada molécula que comporta e que compõe a madeira, os átomos da madeira. E eu tenho também aqui a corrente de convecção, porque esse aparelho, além de ajudar na combustão, ele também libera o ar quente para o ambiente, né? Formando aquela corrente de convecção que a gente já falou. E aqui o funcionamento da garrafa térmica, né, que foi muito falado lá no centro de mídias.
Então, qual é a função da garrafa térmica? É evitar a propagação de calor. Então, a garrafa térmica não quer que o calor saia de lá de dentro, quer que mantenha o café aquecido, o leite aquecido, o chá aquecido. O calor não pode se propagar de dentro da garrafa. Então, por isso, a garrafa tem as faces, né, que são as paredes dela, espelhadas, né? Isso evita que o calor se perca lá de dentro por radiação, que ele possa sair de lá de dentro. Lembra que a radiação ela é feita pelo ar e por materiais transparentes. O espelho ele reflete, né, a temperatura, ele não deixa escapar a temperatura. Dentro da garrafa, a gente tem uma parte aqui dela que é chamada de vácuo, né? O vácuo é a ausência de ar, e por não ter ar, ele evita que o calor saia de dentro da garrafa por condução e convecção, que são essas duas formas de propagação de calor. E a garrafa ainda tem uma camada plástica que ajuda a proteger ela de quebrar e também ajuda a proteger as demais camadas do interior. Lembra que o plástico, ele não é tão bom condutor de calor quanto o metal. Então, por isso, eu tenho que ter uma garrafa térmica de plástico, porque se fosse de metal, o metal poderia esquentar. E aí eu não conseguiria evitar a propagação de calor do líquido de dentro da garrafa. Tá? Então, tudo que a garrafa térmica, de todos os componentes que ela é feito para evitar as 3 formas de propagação de calor. Por isso que ela tem esses componentes. E aqui também foi uma pergunta, né, que foi feita lá pelo Centro de Mídias. Vamos ver se vocês assistiram essa aula agora. E eu quero saber por que a chama da vela tem esse formato e essas cores diferentes. Então, por que a chama da vela é para cima? E por que aqui embaixo é azul e aqui em cima é mais amarelado? Quem assistiu essa aula e sabe a resposta? Eu. Fale. Na aula que eu vi, o que eu lembro é que num lugar que tem bastante vento, a vela fica mais para baixo, por causa que ela não tem muito espaço para ir para cima. Não, porque se você tem vento, você tem ar em movimento. Então, o ar em movimento acaba atrapalhando o formato da vela. Então, esquece do ar, tá? Vamos pensar agora que essa vela está acesa dentro de um quarto fechado. Uhum. Por que ela tem esse formato? Por que a chama é para cima? Lembra do que a gente acabou de falar de propagação de calor. Por que a chama está para cima? E por que é azul aqui embaixo e aqui é mais amarelado, alaranjado? Porque o ar quente vai para cima e o ar frio para baixo? Muito bem, pela corrente de convecção, Isabela, perfeito. O ar quente está sempre para cima, porque ele é menos denso. Então, se eu estou esquentando, né, todo o ar, a chama em volta, a tendência da vela é ir para cima, porque eu estou liberando ar quente. Se ela fosse para baixo, ela estaria liberando ar frio, né? E não é essa a ideia, o fogo é quente. Então, ela está para cima. Primeira pergunta respondida. Agora, a cor. Tem 2 respostas para a cor. Pode falar, É por Paulo. causa do oxigênio. O que tem o oxigênio? É que o oxigênio, com a mistura do ar, faz o... O ar tem oxigênio. Eu não lembro. O oxigênio, ele ajuda na combustão. O que é combustão? É a queima, é fogo. Então, se eu tenho oxigênio, eu tenho fogo. Se eu não tiver oxigênio, eu não tenho fogo. Então, aqui embaixo da vela é azul, porque significa que a combustão, que a queima, né, desse combustível, que é o pavio, está sendo completa, tá? Então, aonde eu tenho uma coloração de fogo azulado, é porque eu tenho uma combustão completa do oxigênio do ar. Ele queima todo o oxigênio do ar. E aqui em volta, a combustão não é tão completa quando a cor começa a ficar alaranjada e avermelhada. Outra explicação seria pela temperatura. A temperatura é muito mais alta quando o fogo é azul. E conforme a coloração dessa vela, desse fogo, vai mudando a cor para laranja, para vermelho, para amarelo, é porque a temperatura está mais baixa, tá?
Então, é azul, primeiro, porque aqui a temperatura do fogo é maior do que aqui na parte de cima. E é azul porque a combustão, a queima desse combustível, que é o pavio, o combustível da vela é o pavio e a parafina, que a combustão aqui embaixo está sendo completa. Então, está queimando todo o oxigênio em volta, né? Então, a coloração é azulada. Beleza? Não pode esquecer disso. E tem gente que não está assistindo a aula do Centro de Mídias. Tem gente que não está assistindo a aula do Centro de Mídias, não sabia responder. Precisa assistir, precisa anotar, tá? E aqui, então, a gente vai para a última atividade. Eu coloquei aqui, então, vários processos do dia a dia e quero que vocês digam para mim qual é a forma de propagação de calor. Tem 3: condução, convecção e radiação. Então, quando eu cozinho um alimento no forno do fogão, esse alimento ele é cozinhado por que processo de propagação de calor? Condução? Não. Convecção? Não. Convecção é só ali no caso de ar e no caso de líquidos. Materiais aqui dentro, né? Ó, eu tenho um frango assado dentro do forno do fogão, né? Esse frango assado, ele está sendo queimado diretamente pela chama? Não. Então, não é condução. Esse frango que está lá dentro, está recebendo o calor do fogo lá de baixo. Ele está próximo e está recebendo. Como é que chama esse tipo de propagação? Irradiação? Como? Irradiação? Isso, irradiação, tá? Então, aqui o cozimento é por radiação. Aqui, e o alimento sendo cozinhado dentro do forno de micro-ondas? Irradiação. Radiação também, muito bem. O aquecimento da água através de um coletor solar. Então, eu tenho placas coletoras em cima do teto da minha casa. Essas placas coletoras têm uma serpentina por onde a água passa. Como é que essa água está recebendo o aquecimento, né? Por que tipos de processo? Condução? Condução, ok? Condução? Sim, condução. Sim, condução. Então, a água está sendo esquentada pela serpentina que recebeu o calor do sol por irradiação. Então, tem 2 processos. Radiação do sol, que esquenta a serpentina, e condução aí da serpentina para a água. Geladeira. Qual é a forma de propagação de calor? Convecção. Convecção. Perfeito. Torradeira elétrica. Irradiação. Radiação. Perfeito. Ventilador. Convecção. 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 Ar. Perfeito. Garrafa térmica. Condução? Condução. Só? E irradiação. Condução e irradiação não. Irradiação não é. São os Irradiação. 3 a garrafa térmica. Lembra que eu expliquei? Eu mostrei a garrafa térmica e fui falando. Olha, ela tem isso para evitar a perda por isso, tem isso para poder fazer isso. Então, a garrafa térmica ela tem um monte de componente para evitar as 3 formas de propagação de calor, né? Para que o líquido que está lá dentro não resfrie. Então, ela evita a perda de calor pelas 3 formas. O ar-condicionado. Convecção. Certo. Então, A lareira ou fogueira. Os 3? Os 3? Os 3. Irradiação e convecção. Isso, beleza. E o ferro elétrico? Ferro de passar roupa. Irradiação. Irradiação da pessoa que está perto. E se eu quiser passar roupa com ferro, vai ser pelo quê? Convecção. Condução. Não, condução. Muito bem. Condução é contato com contato, tá? A convecção é a corrente. E a radiação é por aproximação. Não vão esquecer mais disso? Não pode esquecer mais disso, hein? Fiquem aí. Estou voltando com vocês. Muito bem. Estou aqui de volta, tá?
Então, a aula hoje foi uma aula de revisão desse assunto de propagação de calor. Vai ter esse assunto lá no formulário de recuperação e aprofundamento. E na semana que vem, a gente vai ter uma outra aula também de revisão sobre um outro assunto aí, que foi a aula do Centro de Mídias dessa semana de segunda-feira. Tá? Quem lembra qual foi o tema de segunda-feira da aula? Que a gente falou muito disso. Acho que vocês já sabem decor e salteado, espero. Quem assistiu a aula do Centro de Mídias de segunda, qual foi o tema da aula? Ninguém assistiu a aula do Centro de Mídias. Peguei vocês. Espera aí. Que o nosso amigo lá do 7º A adora esse tema. Né? Adora o... Ai, fugiu o nome dele. Priscila, me ajuda aí, o bonitinho lá do 7º A. Qual? Esqueci o nome dele. O que as meninas gostam. O Júlio? Pode carro? Né? É. O Júlio César? O Júlio César, muito bem. Nossa, fugiu o nome do Júlio César. É um tema que o Júlio César adora. Ninguém lembra? Você falou, Isabela, de carro. Qual é o assunto do tema de carro? Que a gente... Então, mas não é carro. Foi ciências construindo máquinas simples? Foi as máquinas, né? As máquinas simples. Né? Foi a alavanca, a roldana, o martelo. Enfim, foi esse tema da aula de segunda-feira que a gente vai tratar aqui para recuperar esse assunto na semana que vem, certo? Isso, olha lá o Paulo mostrando. Muito bem, Paulo. Aí está. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vou parar a gravação.